Nesse instante eu gravei um vídeo aqui falando que ninguém liga pra gente. E aí, enquanto eu gravava, é porque assim, né? Pelo visto, eu acho que é assim que acontece. Você faz um vídeo, aí vem outro assunto, e aí depois vem outro assunto e vai vindo outro assunto. E aí eu percebi que tem um outro problema, talvez um pouco pior do que o do vídeo anterior. Então, eu e o seu Darth Vader estamos aqui pra falar um pouquinho desse outro problema que é um pouco pior, que é a gente se achar importante demais. Não no sentido de se achar melhor que os outros, mas se achar importante demais a ponto de imaginar que tudo gira ao nosso redor. Acompanha o raciocínio. Eu não sei se você é uma pessoa assim ou se você conhece uma pessoa assim. Se você não é assim, provavelmente você conhece alguém. Repare, aquela pessoa que é assim, postou um story, é uma indireta pra mim. Não respondeu minha mensagem, ela deve estar brava comigo. Passou na rua e não me cumprimentou. Nossa, nunca mais não me cumprimentou, como assim? Porque não sei o que. Conhece alguém assim? Eu vou falar a gente, tá? Porque eu tô acostumada aqui a refletir pra mim mesma. A gente começa a criar uma história inteira que só existe na nossa cabeça. Fala sério, você conhece alguém assim? Não, você conhece. Se você não conhece, é você. Deixa eu logo te avisando. E aí, quando é alguém que eu tenho intimidade, eu já faço a seguinte pergunta. Meu amor, você conhece Nicolau Copérnico? Não conheço, pois muito que bem. É o cara que descobriu que a Terra gira em torno do Sol, não de você. Porque, bicho, falando sério, é impressionante como a nossa cabeça não gosta de espaços vazios. A gente não pode ver um espaço vazio que a gente já cria uma oficina ali. E quando acontece algo que a gente não sabe o motivo e a gente costuma se colocar no centro, então a gente vai inventar um motivo para aquilo. E aí sabe o que acontece? A gente acaba se colocando no centro de coisas que não tem nada a ver com a gente. Me viu na rua e não me cumprimentou. Como é que pode não ter me cumprimentado eu, tamanha realeza? Às vezes a pessoa é míope, ela nem te viu. Às vezes você passou pela pessoa e foi assim, só um borrão que ela viu. Ela nem viu que foi você. Às vezes a pessoa viu lá um story e postou, porque as flores são bonitas, não sei o que lá. Lá, meu vestido é de flor. Tá postando direta pra mim porque eu tenho uma roupa de flor. E a gente começa a se colocar no centro de tudo, cara. Às vezes a pessoa viu uma frase que ela achou legal. A frase, certeza que foi indireta pra mim. Ela só achou legal, mano, a frase. Porque tudo é sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, tudo é você. Marcelo, você vai subir aqui de novo? Não, bem, fica aí. Marcela, participante de 2 vídeos meus. Dá oi pras pessoas. Dá oi pras pessoas. Olha lá, é tudo sobre ela, essa cachorra. Né, Can? O lençol é dela, a coberta é dela, tudo é dela. E aí, gente, a pessoa muitas vezes nem lembrou de você naquele momento. E aí, sabe o que acontece? A gente acaba sofrendo por esse roteiro que a gente mesmo criou. A gente não sofre pela realidade. A gente sofre pelo roteiro que a gente criou na nossa cabeça. E isso cansa pra caramba, porque significa que você tá interpretando o mundo, cachorro. Ai, que bochecha gostosa. Nós estamos interpretando o mundo a partir de nós mesmos. Só que o mundo não tá fazendo isso. Só a gente. Sabe, a nossa imaginação é muito criativa. Só que nem sempre ela imagina aquilo que tá correto. Ela imagina aquilo que ela acha. E tá saltando o pelo da senhora. Pelo amor de Deus, dá um beijo. E aí, ela pega meia informação que você tem, um story que seja, qualquer coisinha que seja. Lá, aquele grupo tá reunido e tá conversando, devem estar falando de mim. Ninguém tá falando de você. Às vezes as pessoas estão falando da unha que fez naquele dia. Então você pega essa meia informação que você tem, sabe, por exemplo, esse aí. Tem um grupo reunido. Sem querer, alguém olhou pro teu lado. Lá, estão falando de mim. E aí, o que a sua mente faz? Ela completa a informação sozinha, com aquilo que ela acha. E quando você é uma pessoa que é autorreferente, autocentrada, tudo sobre você, você vai transformar aquilo em algo sobre você. Você vai transformar aquilo num roteiro aonde o protagonista do universo é você. E a vida não é assim. Como eu falei no outro vídeo, as pessoas estão vivendo suas vidas, elas estão trabalhando, elas estão criando filhos, elas estão lavando louça, elas estão cuidando do cachorro bonito. E estão seguindo suas vidas. Ninguém passa o dia inteiro pensando em você, assim como você não passa o dia inteiro pensando nos outros. Acredito eu. Talvez seja por isso que a Bíblia fale tanto sobre julgar as intenções, sabe? Sobre a importância... Julgar alguém bem?
Não, né? Tá bom, posso continuar aqui? Tá bom. Sobre a importância de julgar as intenções, principalmente as nossas, porque muitas vezes a gente não consegue nem entender o nosso próprio coração, quanto mais os dos outros. Às vezes a gente não consegue nem entender os nossos próprios pensamentos, quanto mais afirmar com tanta certeza aquilo que os outros estão pensando e que estão pensando sobre a gente. Entendeu, né? Paulo diz o seguinte, e essa frase é bem boa: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Está lá em Romanos 12:3, você pode dar uma conferida. E se você tiver uma outra versão de Bíblia, que também é muito legal ter, meu Deus do céu, que sono, que também é muito legal ter, eu tenho uma outra versão aqui que diz assim, ó: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. Então não pense de você mais do que aquilo que você é. Esse é um conselho muito bom, porque assim como a frase do vídeo anterior que eu disse que nós devemos nos dar a nossa devida desimportância, essa segue basicamente pelo mesmo caminho. Na verdade, essa é a Bíblia, né, gente? Então a minha que segue esse caminho aqui. Ela não só manda a gente não se achar, e nem se achar de mais ou nem de menos, apenas aquilo que está na medida. Não pensa de você mais do que o que convém. Não pense também de você menos do que aquilo que convém. Pensa na medida certa. Então, nem centro do universo, nem última bolacha do pacote. Procura um lugar que é seu. Esse lugar é muito mais leve, porque eu não preciso interpretar tudo como se fosse sobre mim, sabe? A partir de mim. Porque não é mesmo sobre a gente. Desculpa. Então, da próxima vez que você achar que aquele story foi uma indireta, da próxima vez que você tiver com uma amiga, um amigo que é desse jeito, lembra do Copérnico. Se lembre do Copérnico e apresente o Copérnico para outra pessoa. Amiga, amigo, ó, você conhece Nicolau Copérnico? O mundo gira em torno do Sol, não de você. Saia do centro. É muito melhor quando a gente sai do centro. Tudo bem que esse vídeo, né, e isso aqui que eu tô falando serve para qualquer situação. Mas, como tá na bio desse vídeo, eu vejo Jesus em tudo e toda vez que eu ouvir, eu vou trazer aqui para você também. E vou fazer com que você veja ele também através das minhas lentes. Quando nós colocamos Jesus no centro, todas as coisas passam a ser a partir dele. Sai do trono do seu coração, sai do trono dos seus pensamentos e coloca aquele que precisa estar nesse lugar. Porque quando ele está no lugar, todo o resto vai entrar em ordem. E aí você não vai ver as coisas por uma lente egocêntrica, por uma lente a partir de você. Você vai olhar a partir de Cristo. Por quê? Porque ele está no centro. Então talvez a pessoa só postou uma story mesmo. Ah, mas e se for uma indireta? Às vezes vai ser, tá? Às vezes vai ser, aí você, sei lá o que é que você faz, depois você resolve. Mas fala sério, quantas pessoas você já não julgou por um motivo que só existiu na sua cabeça? Eu também já fiz isso. Você já fez isso, Marcelão? Com certeza. Então você pode descansar, porque o mundo não gira ao nosso redor. Nem tudo é sobre você. Graças a Deus.